Olá, esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele, E eu, Manu. nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui compartilhamos uma colagem dessa conversa com vocês com alguns comentários nossos. Os encontros são na livraria de letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente. Nesse episódio, por exemplo, você vai ouvir alguns carros passando. A gente ficou sentado na parte externa da livraria, onde costumam acontecer alguns eventos, clubes de leitura, rodas de conversa, um banquinho, umas plantas, super gostoso. Você também vai perceber algumas oscilações no microfone da Júlia. Nada muito anormal em gravações ao vivo. Então, como funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro, depois abrimos para perguntas e comentários das pessoas que estão presentes. Esse é o nosso terceiro encontro e conversamos com a Julia Reis sobre Eros, o Doce Amargo, da escritora e tradutora canadense Annie Carson, publicado pela editora Bazar do Tempo. Um livro sobre antiguidade, sobre poesia, conhecimento e, sobretudo, sobre desejo. Para começar, ouvimos a Júlia lendo um trecho do livro. No amor, não é incomum experimentar esse senso elevado da própria personalidade. Sou mais eu mesmo agora, sente quem ama. E se alegrar com isso, como faz Nietzsche. Os poetas líricos gregos não se alegram tanto. Para esses poetas, a mudança do eu é a perda do eu. Suas metáforas para a experiência são metáforas de guerra, doença e dissolução corporal. Essas metáforas assumem uma dinâmica de ataque e resistência, uma tensão sensual extrema entre o eu e o seu ambiente. Esse é o foco dos poetas. E o que predomina é uma linguagem particular dessa tensão. Na poesia lírica grega, Eros é uma experiência de derretimento. O próprio deus do desejo é tradicionalmente chamado de derretedor de membros, seu olhar derrete mais que o sono ou a morte. O amante, sua vítima, é um pedaço de cera que se dissolve ao toque do Deus. Derreter é bom? A resposta permanece ambivalente. Quero fazer um adendo. Acho que uma das coisas mais legais de trabalhar no mercado editorial é poder indicar, e claro, aceitarem essa indicação, alguém que vai mandar muito bem em determinado trabalho. Em 2022, a editora Bazar do Tempo me pediu uma sugestão de pessoa que traduz, alinhada aos estudos feministas da tradução, para trabalhar com a Carson. Imediatamente pensei na Júlia, que estava terminando o doutorado, sobre traduzir e pensar em ensaística da autora e com quem eu já tinha traduzido muita coisa de forma coletiva. Em 2023, aprendemos a dançar o tango da tradução juntas, trabalhando com A Beleza do Marido, também da Carson, que saiu em 2024 pela Bazar do Tempo. O resto vocês ouvem a própria Júlia contando. Como sempre, a nossa primeira pergunta é sobre quem é a Júlia tradutora. Aqui a gente pede para vocês aumentarem um pouco o volume do áudio. Pode deixar que a gente avisa quando o som volta ao normal. Oi, gente, feliz de estar aqui. Eu participei dos outros 2 clubes assistindo as conversas, participando das conversas. E eu tô com a voz um pouquinho fanha, porque eu tô meio alérgica à sinusite, mas tô feliz de estar aqui e feliz de estar conversando sobre tradução. Você sabe que eu fugi da tradução o máximo que eu pude, assim, né? Então essa foi o meu percurso foi de fuga primeiro, depois de aceitar, né? Então eu fui fazer letras só português, eu fui estudar literatura brasileira até eu terminar o mestrado foi em teatro moderno brasileiro, trabalhei um ciclo de 10 peças do Jorge Andrade, que tentavam dar conta de 400 anos de Brasil, então estava muito interessada sempre na língua brasileira e no Brasil, na literatura brasileira. Só que eu falo inglês desde os 4 anos, porque a minha mãe foi casada com um estadunidense, imigrante, ilegal, porque ele tinha alguns problemas com a lei, então ele não tinha documentação. E era um casamento, foi um casamento complicado, e a gente tinha certa obrigação de falar inglês dentro de casa, né? Então eu fui fugindo do inglês o máximo que eu pude. E aí no doutorado, quando eu fui ler a Carson, eu falei, talvez eu possa puxar essa carta que eu tenho na manga, talvez eu possa trabalhar com isso. Eu nunca tive facilidade com inglês, meus irmãos sempre tinham mais facilidade que eu, mas eu falei, de repente é uma entrada para um mercado profissional e eu não tô sem esse luxo de ficar escolhendo agora no momento
na área de letras, o que eu posso ou não fazer, né? Já dei aula de tudo, de tudo quanto é tipo, para várias turmas, já fiz material didático, já fiz revisão, já fiz muitas coisas na área de letras, de repente pode ser a tradução, pode ser um caminho, assim. Então a Annie Carson despertou isso em mim, essa vontade de trabalhar com inglês, e aí foi que eu entrei de fato, mas antes eu sempre flertei, né, com traduzir, assim. Por causa desse contexto de infância mesmo, que a gente estava dentro de casa traduzindo. Meu padrasto tinha uma coisa que a gente não podia brigar entre a gente em português quando ele estava dentro de casa. Ele não ficava muito em casa, ele ficava mais no final de semana, mas quando ele estava em casa a gente tinha que brigar em inglês, e isso me deixava estressada, assim, que não saía. Xingar teu irmão em inglês não é a mesma coisa que xingar em português, assim. Então foi uma rota de fuga até voltar, até me reconciliar com isso da tradução. Então, tá ligado? Tá. Não, pode. Então é isso, como tradutora eu tive que ir fazendo esse percurso de eu vou aceitar e vou trabalhar. E acho muito divertido, e agora lido mais como um jogo, assim. Com seriedade de estudo, de pesquisa, mas também me divertindo. Acho que essa foi a ressignificação maior, de algo obrigatório em relação a outra língua e outra cultura, outras maneiras de fazer, virou algo mais prazeroso, assim. Então fiz essa volta. E aí como você chegou? E aí cheguei na Annie Carson por Antigonique, pelo texto Antigonique, e assim, na graduação de letras, né, na licenciatura de português, a matéria que eu menos me conectei foi com os estudos clássicos. Eu tive uma professora muito boa na UEM, eu me formei em Maringá, foi uma ótima graduação, sou muito grata à UEM, ao comprometimento das professoras, dos professores. Tive uma professora que é a Jane, que está dando aula na UEPG. Inclusive, outro dia tomei um café com ela, foi muito legal. E ela era ótima, mas eu não conseguia muito me relacionar com essa tradição dos clássicos. Não tinha muito interesse, para falar bem a verdade, assim. E a Carson veio acionar também esse interesse em relação a essa tradição por essa operação da revisão, né? Que esse texto muito colocado já para os estudos feministas da tradução, que é um texto da Diane Rich, que é revisão, né? Essa operação de rever, de olhar de novo, de entrar pelo texto por outras entradas. E aí me interessei muito por Antígona, nunca tinha me interessado. E aí quando eu li Antigonique, eu falei, olha só as torções que ela está fazendo, me interessa isso, de repente eu podia. Então eu entro na tradução também pelos estudos feministas da tradução e não pelos estudos clássicos. Então é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu traduzo a Carson, mas eu estou traduzindo ela com uma outra abordagem, com outras referências. Eu acho que é isso. E aí? Sinopse do livro. Não, calma. E aí como é que você chega no Eros, especificamente? Aí o Eros, a Manu que me trouxe. O Eros, porque isso tem a ver com tradução também, com essa área, né? A gente vai conhecendo as pessoas, fazendo relações, e aí as pessoas sabem o que a gente está pesquisando, aí a Manu me indicou lá na Bazar do Tempo, né? Era outra pessoa que ia traduzir o Eros Doce Amargo, uma pesquisadora da filosofia, né? E ela falou, não vou fazer porque eu tô com a tese. E aí eu tava com a tese e tava com um bebê pequeno, mas eu falei, não, vamos lá, vamos encarar isso. E aí a Manu me indicou lá e aí veio o Eros, que foi nesse momento de muito... um momento delicado, de muito trabalho, e eu acho que isso influenciou positivamente traduzir Eros, sabe? Eros, porque eu tava com pouca energia, pouco tempo, e aí eu falei assim, tá, então como que eu vou eu preciso tomar esse texto como meu, assim. Eu acho que esse pouco tempo, pouca energia, eu fui mais direta para tornar ele meu, né? Porque às vezes no processo, você aos poucos vai tornando esse texto seu, e eu já fui com essa atitude, assim, eu preciso tornar esse texto meu, eu preciso manter esse tom conversacional do livro, porque eu tô com pouco tempo e pouca energia. Então, senti que eu fui mais direta ao ponto. Oi, gente. Pode começar a diminuir o som, que agora o áudio volta ao normal. Então, acho que para complementar isso, eu sinto que eu consegui terminar a tese da maneira como, minimamente, que eu gostaria, porque eu entendi que eu era uma escritora dentro da universidade. Essa virada de chave, para mim, foi essencial, assim. Quando virou na minha cabeça,
tudo bem, eu sou uma escritora que estou passando pela universidade, como eu passo por outros espaços da cidade, isso me fez, me deu a permissão para escrever a tese do jeito que eu gostaria. E eu acho que é a mesma coisa como tradutora, assim. Eu sou uma escritora que estou traduzindo agora, eu sou uma escritora que traduzo. Então, me colocar nesse lugar me dá uma liberdade para fazer, assim. Muda alguma coisa cognitivamente na minha cabeça mesmo. Você entender quem você é como pessoa, o que você está fazendo naquele momento. Então, estava uma escritora na universidade e estava uma escritora traduzindo ao mesmo tempo, fazendo minha tese, né? Isso foi bem importante. Eu acho que isso tem a ver com essa contaminação dos projetos, né? Eu estava escrevendo a tese em forma de ensaio, traduzindo os ensaios da Carson, escrevendo O Bebê Tem Fascinação por Lâmpadas, que é o meu livro que é um ensaio ficcional. O livro Bebê Tem Fascinação por Lâmpadas é um ensaio ficcional, publicado pela editora mineira Chamo da Feira. Nele, a Júlia pensa sobre o frenesi, que é o nascimento de um bebê e todos os cuidados necessários nesses primeiros dias, em meio à pandemia de Covid-19. O livro mescla maternidade e política em fragmentos que também articulam a linguagem. Traduzindo Eros, cuidando... Então, os projetos vão se contaminando, assim, né? Como quase tudo da Annie Carson, não é muito simples fazer uma sinopse de Eros, o Doce Amargo. Partindo de um conto do Kafka e um poema fragmento da Safo, a autora vai empreender uma investigação, desde a antiguidade, sobre o amor, desejo e conhecimento. A grande sacada é como ela evoca referências de poesia, filosofia, literatura, história e psicanálise ao longo dos séculos. Ela também defende que o desejo, o eros, parte da ausência. Sentimos falta e queremos aquilo que não temos. E que, consequentemente, a presença acaba com o eros. Essa é uma adaptação da tese de doutorado da Carson, defendida em 1981 com o título em latim de Odi et amo ergo sum, perdão pelo meu latim, pela Universidade de Toronto. No fim, é uma tese que acaba perpassando também assuntos de tradução. No momento, a Annie Carson está sendo amplamente traduzida no Brasil. Há uma década, tínhamos apenas um livro da autora aqui, O Método Albertini, publicado pela Jabuticaba com tradução de Vilma Areias e Fernando Guimarães. Considerando os lançamentos anunciados para esse segundo semestre do ano, devemos chegar até o fim de 2025 com 10 livros da autora em catálogo. São 3 editoras publicando atualmente seus textos, a Bazar do Tempo, a Relicário e a Editora 34. As traduções, além da Júlia e da Manu, são assinadas por Ismar Tirelli Neto, Sofia Nestrovski, Danilo Ora, Laura Herber, Sérgio Flaxman e Adriana Lisboa. Perguntamos para a Júlia como foi para ela traduzir o Eros, um texto tão basilar, um dos primeiros da autora, tão importante para a obra da própria Carson. Eu acho que, primeiro voltando um pouco no que vocês estavam falando do livro, acho que tem uma grande dica para começar a entrar no Eros, que é o prefácio. Ela está falando de um conto do Kafka que o filósofo está vendo as crianças soltando peão. E o movimento interessa a ele. Eu acho que o Eros tem muito a ver com o movimento, que é o que acontece de movimento na mente de quem se apaixona, o que acontece de movimento na mente de quem lê, de quem escreve. Então essa é uma super questão para o projeto de escrita vida da Carson, que é o movimento, o que acontece na mente. Então ela vai refazer essas perguntas ao longo dessas décadas. Assim. O que acontece na mente de quem traduz? O que acontece na mente de quem se apaixona? O que acontece na mente de quem lê e de quem escreve? Né? E eu acho que foi muito importante ter traduzido o Eros depois da tese, de ter entrado em contato com os ensaios, porque quando eu estava estudando, eu entrei na UFPR com outro projeto, de traduzir as peças, as traduções das peças. Depois eu falei assim, putz, isso aqui já está... eu estou querendo morder algo longe do meu alcance, né? Porque eu não tenho conhecimento do grego, vamos refazer aqui. E aí eu fui para os ensaios, por quê? Porque eu acho que a pesquisa ela é uma maneira de a gente viver na lacuna. E uma das lacunas da fortuna crítica em relação à Carson são os ensaios. Primeiro é a questão de gênero, mesmo desde o primeiro livro que ela escreveu, que chama Canícula de Ana, que é um trocadilho que tem a ver com gênero. Essa mulher está falando sobre gênero há décadas, mas não tem pesquisa, um respaldo suficiente sobre gênero e Annie Carson. Então, a primeira coisa. E a segunda é o ensaio mesmo.
Tem muita coisa sobre tradução, teatro, tem muita coisa sobre a mistura de gêneros, mas não tem sobre ela como ensaísta, sabe? E o ensaio é essa forma que contamina vários livros, né? A Beleza do Marido, que eu e o Manu traduzimos, é o ensaio 29 tangos, né? Que a gente pode ler como romance também, pode ler como poesia também, mas ela chamou de ensaio 29 tangos. Então, voltar para um livro que ela chama de ensaio, ele é dividido em 32 partes, mas que ela diz que é um ensaio só, Eros Doce Amargo. Depois de ter estudado os ensaios, eu acho que, sabe, casou, foi uma coisa de timing, assim. Porque é isso, foi um momento certo. Se eu tivesse seguido com a primeira opção de pesquisa, talvez eu não tivesse com o corpo e a cabeça preparada para encarar o Eros Doce Amargo. Então eu traduzi com uma visão mais ampla do projeto ensaístico dela, né? E aí Eros, a gente pode enxergar Eros em todos os livros que ela escreveu desde então, assim, com maneiras diferentes de fazer, assim. Mas dá para pontuar alguns interesses, algumas obsessões da Carson e com certeza o movimento de Eros, o movimento do desejo é um deles, assim. Existe mesmo essa disputa em relação aos direitos autorais ou em relação a... Eu sinto até uma certa... Existe uma coisa no campo da tradução que é um pouco de... que eu acho muito besteira, porque essa é uma mulher de mais de 80 anos que nasceu no Canadá, que não faz ideia que a gente existe. Você sabe, assim, por cima, que os livros estão sendo traduzidos no Brasil, mas aí tem algumas pessoas da tradução que ficam com uma atitude... então eu vou ser, sabe, a pessoa tradutora. Eu conheço mais, então a pessoa nem sabe que você existe, sabe? Tipo, gente, vamos baixar um pouco, né? Então eu penso mais em o grupo, a comunidade das pessoas que estão interessadas, pessoas interessadas pela Carson que estão estudando. Outro dia eu estava na banca da Ashley Poloneia, que defendeu a dissertação dela na PUC-Rio. Nossa, um nível de trabalho para uma dissertação, né? Eu não participo muito de bancas, mas eu achei tão foda, assim, tão elevado para uma dissertação, sabe? Ela propondo tradução, traduzindo, escrevendo sobre tradução, aproximando o Faleiros, trazendo para conversar sobre. Então eu penso mais nisso, numa comunidade, um grupo de pessoas que estão interessadas nessa mulher aí, que ela está fazendo, e que estão lendo, escrevendo a partir de, traduzindo, lendo em voz alta, né? Eu acho que é isso. E estou sempre interessada em traduzir outras coisas, porque, por exemplo, agora eu estou traduzindo o ensaio do Ocean Vuong, e tem uma palavra lá que me faz pensar de novo no Eros. E aí Eros me faz pensar nesse ensaio do Ocean Vuong. Então eu gosto também, eu tenho um pouco essa oportunidade, porque eu sou uma tradutora iniciante, vem pouco trabalho para mim, mas isso de traduzir mais de uma pessoa e mais de um tipo de texto, eu acho muito rico, porque uma coisa vai influenciando a outra, vai te fazendo pensar, né, nos trabalhos, assim. Então, também não tenho interesse em ser a tradutora da Carson. Até tem um amigo que fala, você deveria colocar isso na tua mini bio, né, dar uma coisa. Fala, nossa, nem dá, amigo, nem dá. As pessoas adoram nomear tudo, né? Tipo, a tradutora da Carson. Né? E eu acho que, só para complementar isso da Carson, né, da disputa, assim como muitas outras autorias, a gente, sei lá, Sandra Estuda Mallarmé, ou, sei lá, Virginia Woolf, sabe? Tem um daréu de gente, sabe, que pesquisa e, cara, né? Se a gente ficar querendo reivindicar alguns lugares. Mas, enfim, eu acho que isso tem a ver com Eros, na verdade, sabe? Toda vez que eu penso na Carson sendo disputada, acho que tem muito a ver com Eros, porque ela desperta o Eros. Você lê aqueles textos e ela desperta aquela vontade que tu tem, assim, de ler, de ir atrás. E ela deixa isso muito nítido nesse livro, assim, né? Falando da cidade do desejo, né? Dessa coisa da vontade, da busca. E ela vai parar lá no surgimento do alfabeto, da escrita, da leitura. Cara, isso é fascinante, alguém que chega e meio que diz pra gente por que a gente sente esse tesão diante do texto, né? Eu acho que isso é muito massa. E de certa forma, assim, a Júlia falando também, eu acho que muito
do que move a gente querer traduzir, o que move a gente querer pesquisar também é o eros, né? O eros de saber mais e ter essa lacuna e essa ausência, né? Não, isso é muito importante porque a terceira lacuna, na verdade, da pesquisa foi a primeira, os estudos de gênero, os estudos feministas da tradução, o ensaio, e a terceira, muito importante lacuna, é a Carson ser professora. Eu acho que isso é, assim, fundamental para entender, para se relacionar, mais do que entender, mas se relacionar com o projeto de escrita dela. Porque esse tesão, esse desejo de conhecer, ela imprime isso na maneira com que ela escreve, porque é uma pessoa que está há décadas em sala de aula. Então, é por isso que ela está escrevendo, ela escreve... Gente, dos 32 partes desse livro, 30 tem mais de 2 perguntas no trecho. Ela está sempre perguntando, ela está sempre querendo puxar você para... Ela tem uma imagem para pedagogia que eu amo, que não é dar respostas às perguntas, mas é ficar fazendo sinais, movimentos interessantes na porta para ver se a pessoa quer entrar. Então essa é uma outra lacuna muito importante que é pouco falada, que é ela como professora, né? A mini bio que ela manda para os livros são bem curtas, né? Bazar do Tempo incrementou, mas ela diz, a Anne Carson nasceu no Canadá e é professora de grego. É essa a informação. Ela ser professora tem um impacto muito grande em todos os ensaios, e com Eros não é diferente, assim. Bom, a próxima pergunta tem a ver tem a ver com a nota da tradutora. Você, né, publica a nota no começo do texto, no começo do livro, e as notas também são algo conhecido da obra da Carson, né? Ela, no Antigonique, ela tem essa tarefa da tradutora, né, da Antigonique. Mas a pergunta que eu quero fazer tem a ver com tradução e tem a ver com isso também da pedagogia da Carson construir a tradução, né? Você chama na nota da tradutora como camada trifásica, né? Que é o que você também chama, que é o que a Carson diz que é aproximar a lírica grega da realidade. Que são esses trechos, para quem não leu, são trechos, ela parte de um fragmento da Safo, se eu não me engano é o 130, né? 31. Não, é o 31. O 31, ela parte do fragmento 31 e ela traduz, ela coloca em grego, coloca na tradução dela em inglês e a Júlia traduz para o português, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa operação e o interessante, assim, eu não leio grego, mas eu leio as traduções da Carson. E você percebe que a dicção da Carson para o inglês, realmente ela aproxima a lírica grega da realidade. Ela faz umas coisas divertidas que você não costuma ver na tradução do grego ou do latim para o inglês ou para o português mesmo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa camada trifásica, quando você decide traduzir a tradução da Carson. Se você sentiu... Como é que se sentiu? Porque tem isso, como você comentou, de você não trabalhar com o grego. Uhum. E aí, do tipo, nossa, eu estou traduzindo uma tradução do grego para o inglês, né? Pois é. E aí é bom dizer que tem uma revisão da Clara Crepaldi, né? É isso, porque a gente não está fazendo as coisas displicentemente. Existe uma pessoa do grego, então, que vem fazer uma revisão, né? E aí a gente, coletivamente, apresenta algo para o público leitor, né? Com um trabalho colaborativo e tudo mais. Então a Clara vai também poder olhar para esse texto de uma maneira diferente, né? Mas o que eu acho que a Carson tem uma atenção, me parece, a materialidade do texto, né? Eros é todo escrito atravessado pelos textos literários em torno do texto, né? Então é importante que mesmo que seja só uma mancha na página, né? Porque o grego, eu acho que assim, quantas pessoas que vão conseguir, né, colocar esse trecho em voz alta ou entender o que está dizendo. Mas mesmo que seja só uma mancha gráfica, eu acho interessante a gente olhar e ver essa passagem de um lugar para outro, mesmo se for algo só apenas visual, né? E eu acho que isso, dessa atenção tanto à materialidade do texto, à palavra, né, informa muito como ela vai se relacionar com esses textos clássicos, e aí é por isso que é possível ela fazer tantas torções, né? Antigonique, por exemplo, né? A gente pega um exemplo mais fácil de captar. As falas de Creonte, do rei Creonte, na tradução da Carson, vão ficar carregados por um teor bem misógino, que ela vai
buscar lá na materialidade desse texto antigo já. Ela já vai buscar no Sófocles. Ela vai buscar essa atenção. Então, em vez de ela, de repente, traduzir palavra por palavra, ela vai pegar uma palavra e vai fazer uma mancha no texto só com aquela palavra, entende? É uma atenção à unidade menor, né? Existe uma atenção à sintaxe, claro, ao sentido, mas também algumas palavras que são chave que ela elege como uma palavra que pode manchar o resto do texto, né? Então tem uma palavra que é bastante misógina lá em Sófocles, na fala do Creonte, ela vai trazer isso e ela vai deixar essa palavra manchar todo o discurso do Creonte e vai traduzir toda aquela fala dele manchada por aquela palavra. Não sei se eu estou me fazendo entender, assim, mas essa atenção. Então, eu acho que essa visualidade em 3 camadas ali é mais para a gente, para quem está lendo, se relacionar com... E sabe uma coisa importante que essa pergunta me traz? É o seguinte, nesse texto do Ocean Vuong, ele diz o seguinte, em determinado momento ele usa a palavra unread, né, para ele mesmo, que ele se sente muito unread, que não é bem iletrado, mas é o que a gente chamaria por atrasados nas leituras. Ele sente uma pessoa atrasada na leitura, principalmente por ser um poeta que veio da classe trabalhadora. Ele é filho de pais imigrantes do Vietnã, a mãe dele tem um salão de beleza. Então, assim, ele não nasceu num contexto de que os livros estavam lá de fácil acesso, né? Então ele se sente, mesmo agora sendo professor, né, de escrita criativa, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos especificamente, ele se sente uma pessoa atrasado nas leituras. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como tradutora da Carson, eu tento perceber as estratégias dela como professora para não fazer quem vai ler se sentir atrasado nas leituras. Porque é muito fácil, a partir de uma autora que é com referências clássicas, referências gregas, é muito fácil você entrar nessa. Ah, não vou ler a Anne Carson, Eros, é filosofia. Nossa, mas eu preciso ler quantas coisas antes de ler esse texto? Então, me atentando às estratégias dela como professora, isso que ela faz de trazer essas referências esses textos com referências muito mais próximas para a gente, ela está fazendo isso para que as turmas não se sintam unread, né? Não se sintam atrasadas na leitura, não sintam que existe uma distância muito grande entre o que a gente está vivendo agora e esses textos mais antigos. Então, como tradutora, eu estou muito atenta a isso também. Vou comentar uma coisa que eu acho que é interessante. Isso... Ai. Perdão. Saindo de uma gripe. Que a Júlia comentou, só para fazer um puxadinho, que é real. A Carson, ela é, de novo, puxando essa coisa da professora, né? Porque a Carson é essa pessoa como a professora que tá na porta dizendo, e aí, vocês vão entrar pra minha aula, né? E eu acho que o Eros, ele tem isso, né? Você vai indo, assim, e aí uma das 2 traduções que eu li desse texto, ela era super, que eu chamei no relatório de filosofante, porque a pessoa deixava alguns termos muito chaves do inglês, ele deixava entre colchetes. E a Carson, ela é rápida, ela é certeira, ela faz piadinha, ela pisca pra ti. E eu ficava, nossa, e o texto ia travando o tempo inteiro. E eu fiquei pensando que doideira, porque ia ser uma Carson totalmente diferente que as pessoas iam ler depois, sabe? Porque ele deixava entre colchetes, que aparecia no mesmo texto. Aquela coisa, me deu a impressão quando eu li Nietzsche pela primeira vez, assim, sabe? Aquelas coisas, o termo em alemão ali, pra você mostrar que ele foi um texto escrito em alemão. Então eu fiquei pensando um pouco nisso também, né? E nas traduções da Carson, do grego pro inglês, tem várias... ela vai usando aqueles termos, tipo afrouxa-membros, sabe? Ela usa uns termos divertidos, assim, que aproximam a lírica grega da realidade. Que é o tipo de autora, assim, como outras tradutoras do grego e do latim para o inglês têm feito as pessoas amarem ler traduções do grego e do latim, né? E ela tá nessa pegada junto também, né? Quando eu estava no doutorado, teve uma aula que o meu orientador, que é o professor Rodrigo, ele pediu para eu dar para a turma, porque ele estava viajando, eu acho que eu dei umas 3 aulas, algo assim. E aí era uma turma que estava lendo alguns textos clássicos e tudo mais. E aí eu fiquei muito intrigada que a turma não tinha pensado por que ler esses textos ainda, assim.
era algo como dado, assim. São textos importantes de serem lidos, assim. Mas por quê? Então a primeira pergunta era, por quê? Assim, por que você acha relevante estar aqui? O que você está fazendo com esses textos? Assim, eles não têm nenhuma... Eles têm algo intrínseco a esses textos que valem ser lidos? Ou você precisa buscar uma razão para você estar aqui, né? Como você se relaciona com esses textos, né? Eu acho que a Carson dá ferramentas, penso eu, para a gente se relacionar com esses textos, mas pensando nisso, como que isso pode se relacionar com a minha vida, com os meus interesses agora, sabe? E eu acho que isso é manter a radicalidade dos textos, né? Porque a gente tem que saber, né, que esses textos também eles não circulavam em livros impressos, assim, né? Muitas vezes esses textos eram ditos, eles eram encenados, eles eram colocados a público num lugar alto da cidade, as pessoas estavam se relacionando com essa palavra de uma outra maneira. Isso aqui é muito mais recente, né? Essa maneira de se relacionar com a palavra é muito mais recente. Então, eu fico pensando que a Carson faz uma manutenção da radicalidade desses textos ao atualizar eles de maneira seduzente, né? Porque é isso, a forma é seduzente, né? Ela é de conversa, ela é de pergunta, ela te deixa no movimento, são partes curtas, isso tem um impacto na tua leitura, tudo mais. É um livro de mais de 300 páginas, mas são partes... são curtas, né? Assim, a maior deve ter meia dúzia de páginas. Então você pode ler aquelas 3 páginas, esperar, pensar naquilo, digerir, voltar, né? Então, maneiras de fazer. E aí ela faz, ela escreve Eros, por exemplo, que é para um tipo de pessoa, de repente. Só que depois ela escreve A Beleza do Marido, sobre a separação de um casal, que tem muita coisa do Eros lá. Então, uma outra maneira de fazer, que de repente é para um outro perfil de gente ler. Eu achei muito legal, Júlia, você trazer isso dela ser professora, porque eu acho que a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Porque a Carson é tradutora também, escritora, tradutora e professora. E muitas vezes as traduções dela vêm acompanhadas de notas, nem sempre tão explícitas, nem sempre notas de tradução do jeito que a gente está acostumado. E ela é muito vocal sobre as traduções dela, né? Ela dá muitas palestras. Se a gente coloca no YouTube, tem um monte de entrevista e falas e mesas. Enfim, ela falou muito sobre a tradução, né? E como que você lê essas notas de tradução? Elas te inspiraram de alguma forma na sua prática? Eu acho que assim, durante a pesquisa no doutorado, para mim era muito importante ver, eu falo isso, né, que é uma troca de preposições, né, não é sobre a autora, mas é com a autora, né. Nos estudos feministas da tradução existe essa troca das preposições. Então, com a autora, eu queria muito saber o que ela falava sobre o próprio trabalho. Para mim isso era muito importante, e até esse detalhe, né, da mini bio vir com essa informação de ser professora, é eu prestando atenção no que ela quer deixar público, né? Uhum. Então, se ela quer deixar público essa informação, é importante para ela deixar público que ela é uma professora, porque ela não diz que ela é escritora, ela não diz que ela é tradutora na mini bio, tá? Que ela é professora. Então uma atenção ao que a autora diz sobre o próprio projeto. Então, é super importante. E eu acho que a importância dos paratextos nos estudos feministas da tradução também é muito interessante, porque são tradutoras dizendo, olha, fizemos esse trabalho. E quando alguém diz, fiz esse trabalho, isso é uma posição política em relação ao trabalho. Existe intencionalidade aqui, existem escolhas, existe direcionamentos, escolhas políticas em relação a esse trabalho. Toda vez que quem faz o trabalho é visibilizado, a gente começa a pensar no processo, né? Então, quando a gente vai no supermercado e a gente presta atenção na embalagem e a gente entende de onde que veio isso, o que é colocado aqui dentro, você começa a pensar em algo maior sobre o processo, como que isso chega, quem produz, não é? Com a tradução é a mesma coisa. Os paratextos são essa oportunidade de conversar sobre a tradução dessa maneira, assim. Quem está fazendo, por que está fazendo, quais são as escolhas de linguagem, quais são as escolhas de projeto gráfico e tudo mais. Então, acho que os paratextos têm essa importância, né? E me interessa muito, que eu acho que a gente pode fazer muito mais como tradutoras,
são os usos criativos dos paratextos também, né? Isso que ela faz na Antigone, que é escrever uma carta, o prefácio como carta à personagem, né? Uma nota da tradutora em forma de poema, não sei, assim, usos criativos do paratexto, né? Eu acho que fazem a gente pensar no processo, no trabalho da tradução e também fazem a gente se relacionar de uma maneira sensível com o que está escrito, né? É muito emocionante ler uma tradutora escrevendo uma carta para a personagem. Porque o que ela diz com isso? Ela diz, estou emocionalmente envolvida com esse trabalho. Essa é a primeira, tem várias mensagens, mas a primeira mensagem é, estou emocionalmente envolvida com esse trabalho. Eu como tradutora, estou me relacionando com essa personagem, né? Ela começa com, querida Antígona, né? Então... E termina dizendo que não vai deixar ela sem os gritos dela. Então, a minha tarefa como tradutora é fazer com que você não perca seus gritos. Que você não perca seus gritos. Assim, estou investida politicamente, emocionalmente com o meu trabalho. E na verdade todo mundo tá, mas aí existem níveis de saturação ou de explicitar isso, né? E aí tem uma curiosidade que esse livro foi comprado diretamente da universidade, se não me engano foi de Cambridge. Ele pode ter, não são todos. Então, o Beleza do Marido foi comprado por a gente. Então, o Beleza do Marido, a gente fez uma nota das tradutoras que tinha a ver com dança tango, juntas. Se alguém for comprar agora, a segunda reimpressão não pode mais ter porque a agência proibiu. Os livros da Carson não... Exatamente. Então aí é uma coisa curiosa, porque a autora, ela é uma criadora, ela não se coloca, mas ela é essa pessoa, ela escreve notas da tradutora, porém, dependendo da agência e de quem você compra os direitos, eles permitem ou não permitem. Júlia, eu queria que você comentasse sobre a questão do doce amargo, né? Em inglês ele é Eros the Bittersweet. Eu nunca vou esquecer que no dia que saiu, na mesma semana que foi anunciado que ia sair essa tradução, um perfil conhecido, na época conhecido no Twitter, agora é conhecido no Blue Sky, e ele faz comentários lá sobre várias coisas, mas ele comentou assim, ai, olha só, Bazar do Tempo publicou uma tradução e ficou Eros o doce amargo. Bittersweet não é? É outra coisa, é agridoce. E aí foi engraçado ver umas 3, 4 pessoas brigando ali nos comentários, do tipo, não sei o que, não é? E aí, eu metida na época, usava muito o Twitter, eu só comentei e falei assim, gente, depois que vocês lerem o livro, garanto que nas primeiras 30 páginas já está explicando. Eu queria que você falasse brevemente sobre o glucopicron, que é esse termo que ela tira da Safo, e por que ela traduz como bittersweet, mas ela diz que é insuficiente, e por que você manteve o doce amargo, na tradução para o espanhol também ficou doce amargo, né? Mas assim, muito massa, eu queria que você comentasse sobre por que não é agridoce. Errou feio. Vocês sabem que quando saiu, antes mesmo de cair via Manu nas minhas mãos o livro, tinha saído uma lista, aquela lista de lançamentos do próximo ano, né? E eu vi lá, Eros o agridoce. A Bazar do Tempo tinha anunciado Eros agridoce, porque é bittersweet, agridoce. E aí, quando eu bati o olho, eu falei, agridoce, pô, que pena que vai ser traduzido por agridoce. E fui ver minha vida, né? E aí, depois, toda essa volta do livro ter caído nas minhas mãos. E aí, assim, eu queria que... Eu acho que tem muito... tem uma relação de sedução nesse texto, tem uma relação do paladar, do sabor, né? Eros. E aí eu queria algo que realmente o público brasileiro tivesse uma sensação na língua, mesmo no paladar do doce amargo, porque o agridoce, como a gente conhece, não é amargo, é doce picante. Quando a gente vai pegar um molinho agridoce, ele não é doce amargo, ele é doce picante, geralmente. Essa é a referência que a gente tem do agridoce, né? Ele não é exatamente doce amargo. E aí, com o termo quando eu descobri que o termo da Safo era um neologismo, e a Carson trabalha muito com neologismos também, era importante para mim, por isso que na minha tese eu uso contitude, que é um neologismo para witness,
que é uma palavra que se usa num contexto mais restrito no inglês, mas que eu queria usar um neologismo no português brasileiro. Eu acho importante isso da gente, de repente, ampliar maneiras de se relacionar com o mundo a partir de palavras, né, que a gente não usa normalmente. Tem em alguns momentos doçura amarga, que existe essa contração entre um e outro. E aí na nota da tradutora eu falo sobre o doce amargo, só que foi também uma negociação com a editora. A editora não quis. Quando eu conversei pela primeira vez, quando eu escrevi um e-mail longo, assim, que eu nem lembro direito os argumentos, tá, gente? Mas na hora a gente se vira com os argumentos para apresentar, e a editora falou assim, por enquanto vamos no agridoce. Tipo, não convenceu, não. E aí continuei traduzindo, aí voltei de novo, expliquei mais um pouco, falei, aí tá, tudo bem, vamos confiar e ir no doce amargo. Mas tirando essa pessoa aí do Twitter, eu não sei, eu não tenho Twitter, mas eu acho que foi ok, assim. Eu não acho que foi uma grande questão zona, assim, nossa, uau, que inventivo. Não, né, não foi. Agora, tivemos uma pequena discussão sobre o termo bittersweet, como doce amargo. E como para Carson, a ideia é justamente que a doçura vem antes do amargor. E é por isso que a Carson diz que bittersweet também não era uma tradução boa o suficiente, porque no termo da Carson, da Safo, começava com doce, depois ia para o amargo, bittersweet não começa com doce, e aí ela também fez um movimento de tentar outras alternativas, até que falou assim, eu vou botar bittersweet, né? Então foi isso, essa passagem também, acho que são duas coisas, essa passagem de um lugar para outro, que a gente se perde um pouco no agridoce, não existe essa passagem, e a junção e a constitude de dois sabores que são muito diferentes para o paladar, né? Que também no agridoce isso não fica. A Júlia segue comentando que a contitude, a ideia de juntar coisas díspares, é muito importante na obra da Carson. Este é um termo que a Júlia trabalha em sua tese. A tese está disponível online e a gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Depois eu achei também uma epígrafe da Safo no Cassandra, da Christa Wolff, que abre também com eu não achei a referência que o tradutor do alemão usou para a tradução em português brasileiro, mas também tem lá assim, o Eros, o doce amargo, e é uma tradução do começo dos 90. Então alguém também já estava traduzindo o fragmento da Safo com doce amargo lá dos anos 90. Nossa, Aí a gente começa a ficar obsessiva pelas coisas. Toda vez que eu vejo alguma coisa, doce amargo, eu tiro uma foto e mando pra Júlia. Uma coisa que eu já mencionei antes é como essas suas práticas se juntam, né? Essa coisa da contitude com a Carson. E eu queria pedir para você falar um pouquinho dos teus outros projetos feitos em conjunto com a Carson. Então você tá dando um curso logo mais, partindo de ideias de Carson, e como ela aparece na tua escrita, e por aí vai. Sabe que depois que eu comecei a estudar Carson e a traduzir, as pessoas apontam isso no meu trabalho e eu não consigo ver isso tão explicitamente, assim. Sendo bem sincera, eu acho que eu tô lendo, tô digerindo, mas não consigo ver essa influência de uma maneira tão explícita nas coisas que eu escrevo. Não vejo, assim. O que eu vejo explícito é o que eu tô fazendo e que tô animado para fazer, que é esse curso, que vai ser o primeiro curso sobre a Carson que eu vou oferecer, inclusive, que eu uso como referências. A minha oficina Obsessão, por exemplo, em uma das edições eu usei, como a gente está falando de obsessão, a Carson tem essa série de poemas chamado A Verdade sobre Deus, que eu traduzi alguns durante a tese. E aí eu apresentei como um projeto obsessivo, né? Um dos projetos obsessivos, como a Maggie Nelson escrevendo sobre o azul, por exemplo. Então ela aparece como referência, mas eu não consigo pontuar exatamente como vem, né? E aí o curso agora, que eu vou dar pela literária, que eu tô animada para dar, que eu quero dar, e também que é para ganhar dinheiro. O curso é uma maneira, né, de você ganhar financeiramente com a tradução para além da tradução. Já que ainda a gente não ganha como tradutora quando os livros são... tem uma nova tiragem, né? Que seria muito legal se a gente ganhasse uma porcentagem, como a galera que fez a greve lá dos roteiristas lá em Hollywood, que eles estavam pedindo mais ou menos isso, né?
que toda vez que fosse passar no streaming, repassar a série, que os roteiristas ganhassem uma porcentagem. Então, como tradutoras, a gente podia ganhar um pouquinho também, quando fosse uma nova tiragem. Mas é isso, Gi, mas eu não consigo pontuar. Por exemplo, o Diário A Mulher e o Cavalo tem que é o meu primeiro livro publicado, né, de 2017. Ele tem uma epígrafe da Carson. Mas eu só comecei a ler ela depois que ele já estava escrito. Entrou essa epígrafe quando eu já tinha escrito. Então, às vezes, a pessoa olha e fala assim, tem coisa da Carson. Não tem, porque já estava feita, eu nem li ela, entendeu? Então, tipo, é difícil, assim, dentro do processo digestivo de tudo que você está lendo, de tudo que você está se relacionando com o mundo, o que é de quem. E também, você sabe que outro dia a Laura, que é uma poeta, a Laura Cohen, ela falou uma coisa assim, você também se interessou por ela porque tem procedimentos que você se interessa e que você estava fazendo também. Então é isso, né? Também, no final das contas. A gente recebeu um pedido para tentar sempre manter a pergunta: qual é a sua rotina de tradução? Como você senta e traduz, como é que é isso? A rotina de tradução, muito bem. Eu sou uma pessoa que meio metódica com essas coisas de trabalho, assim, porque eu acho importante a gente ser, e aí entra isso, né, de ter uma criança pequena em casa. Então, eu vou sempre trabalhar num trabalho concentrado, que eu chamo, quando a Agnes está na escola à tarde. Então, são sempre nas mesmas horas, à tarde, que é o horário que a casa está mais vazia, né? E aí eu não tenho número mínimo de páginas por dia, não consigo seguir isso, porque eu sigo muito como está a minha energia porque tem momentos que eu consigo fazer mais, tem momentos que eu consigo fazer menos. Mas a ideia é fazer um pouco por dia. Seguir a constância e primeiro eu me relaciono com o texto primeiro, fazendo anotações. Eu gosto muito, que é o que a gente conversou no dia do Bruno, do Diário de Tradução. Eu gosto de abrir um arquivo, ter um papel que depois eu vou passar para o computador, que é anotações, assim, vou escrevendo coisas que o texto me suscitou, assim. Eu acho que esse momento de intimidade como leitora com o texto é muito importante, porque é ali que eu percebo coisas que vão... ali que eu percebo, por exemplo, que a Carson usa o formato, a forma geométrica de triângulo aparece muito no Eros. Aparece, assim, dezenas de vezes. Triangulação, triangular, triângulo. Isso, às vezes eu percebo como leitora me relacionando com o texto primeiro. Nossa, olha a recorrência do triângulo. E aí isso vai informar a maneira como eu traduzo. Porque quando eu vou traduzir, aí eu entendo, olha, a figura do triângulo é importante. Então quando chegam as trechos de triângulo, eu vou entender como existe uma triangulação na forma que eu não estou vendo, além de uma referência explícita ao triângulo. Existe uma coisa na forma que é triangular aqui que eu preciso prestar atenção. Então, primeiro isso, depois me relacionando com um texto aí com as ferramentas, com os dicionários. E aí depois um momento muito importante, que é voltar para o texto sem o texto em inglês, que eu acho muito importante. Esse momento também, que é de isso aqui se sustenta em pé em português brasileiro. Independente disso aqui. Isso aqui se relaciona, mas independente disso, isso aqui se sustenta sozinho em português brasileiro, sem esse texto? Porque é isso que o meu público vai ler, o público dessa tradução vai ler, né? São pouquíssimas pessoas que leram Eros em inglês e vão ficar com os dois lá olhando. Nossa. São poucas pessoas que vão fazer isso. E aí uma parte muito importante também, que é ler em voz alta. E é por isso que a minha voz tá ferrada, assim. Porque eu tô traduzindo o Shanvong e aí eu fico lendo em voz alta, lendo em voz alta. Porque assim, como escritora, como tradutora, pra mim é as mãos e eu não consigo terminar absolutamente nada sem ler em voz alta muitas vezes. Então... esse processo também de ler em voz alta. E eu li isso aqui em voz alta, tipo, isso se sustenta, como que isso soa, como isso soa em português brasileiro, assim. Pra mim é nisso. Isso entra na rotina de tradução. Nas sessões da tese da Júlia, ela brinca com letras de pagode e também costuma falar sobre músicas pop enquanto trabalha em algum projeto de tradução. Perguntamos para ela falar mais sobre isso e de como a ideia de cafona se relaciona com o humor da Carson. Ela vai continuar essa parte
citando Sartre, falando sobre a viscosidade. Então, depois ela usa o mel, né? O mel amargo. Beijos com sabor de mel, vou te dar. É pagode anos 90, claro. E vocês sabem que durante a tese eu descobri que existe uma abelha que só tem aqui no Paraná que produz um mel amargo. Olha que interessante. Ela produz um mel amargo, né, para juntar os dois. Então, total, eu acho que a lírica do pagode anos 90, do cantar o amor, tem muito a ver. E isso foi um processo de me apropriar com o texto, fazendo isso também, pensando nessas letras, né, pensando como isso vai soar para o público brasileiro. E agora a gente abriu a conversa para perguntas e comentários do público. A primeira pessoa que fala é Ingrid Stein. Quando eu li Eros, eu lembro muito das minhas sensações físicas. E daí tem um dado momento que ela fala que o Eros provoca em quem está apaixonado a mesma coisa que o conhecimento provoca em quem quer conhecer. E a leitura do Eros, há mais de um ano já, fez... Eu lembro, assim, de estar deitada na rede, de precisar levantar e ler em pé, assim. De não aguentar ficar sentada. E eu queria perguntar como foi materializar no português brasileiro toda essa coisa que é a carne que ela tá falando ali, né? Sendo uma mulher ocupada. Pois é. Eu tava de férias. Eu acho que eu já me apaixonei várias vezes na vida. Eu acho que isso ajuda também, sabe? E é um clichê, mas muito verdade o fato de que você só entende a letra de pagode depois de ter vivido uma paixão. É mesmo, assim, a intensidade disso. Então, acho que o Eros também é isso. É um livro que você lê... você não precisa ter passado por essa experiência, mas se você passou, isso enriquece a tua leitura, assim. Então, é isso. Eu ficava pensando como podia ser manter essa sedução no texto, né? E a sedução tem a ver com esse tom conversacional também, que é esse tom de você quase quer responder ao texto, né? Isso, trazer a tua atenção, a tua presença, né? Então acho que por isso faz sentido você querer levantar, né? Você tem isso de trazer a presença de quem tá lendo, né? Eu acho que é isso. E uma boa professora, ela tem que seduzir, né? Imagina, com uma turma de 30 pessoas que tá lá horas te ouvindo, se você não seduzir, a pessoa vai dormir, ela vai olhar trocentas outras coisas, ela vai olhar pra tua cara, mas ela vai imaginar trocentas outras coisas, não é? Então tem a ver... ela nem vai entrar... Exato, não é? Então tem a ver com isso, assim, né? Agora quem conversou com a gente foi a Carolina Moreira, que mostrou pra gente a edição dela super bem lida e um caderno com vários comentários que ela fez durante a leitura. Então, o livro, né? Eu sou a leitora, só leitora mesmo. E aí, ela falou, a Gisele falou que era Eros, falei, nossa, negócio grego, meu Deus. Aí eu abri o livro, tinha uma lista de abreviaturas, assim, eu falei, socorro! Aí abre mais uma página, tudo em grego, eu falei... Talvez não dê pé, né? Aí eu comecei a ler, mas é fácil, né? Ela é ótima, assim. Depois que você leva um susto, né? Mas depois vai bem. E eu queria duas coisinhas. Primeiro, entender se foi uma sugestão de alguém ou se é você mesmo que decidiu colocar as 3 versões, porque quando eu tava fazendo propaganda do livro, eu falei, não, gente, tem em grego e aí tem a tradutora, a escritora... Não, a escritora que nesse caso é a tradutora, porque é para o inglês, e daí tem a tradutora que é para o português. Essa ideia de, em vez de deixar, sei lá, o grego e o português, colocar o original, né, ali junto, porque fica chiquérrimo, mas eu não sei, né, se foi você e tal. E aí, mudando para uma outra questão... Fala tudo do Eros lá, mas tem uma parte que ele começa a falar da invenção, né, do alfabeto e eu até me perdi um pouco na história, se é aquela época mesmo, porque eles eram muito da oralidade e de repente começaram a escrever, né, e aí tem uma desconfiança, né, sobre essa escrita e tal. Aí tem uma parte ali no Minha Página Faz Amor, que ele fala das cartas, né, eu não sei o que é, né, exatamente que parte, né? Mas diz assim: as cartas são o mecanismo do paradoxo erótico, ao mesmo tempo conectivas e separativas.
dolorosas e doces. As cartas constroem o espaço do desejo e acendem nele aquelas emoções contraditórias que mantêm o amante alerta em relação ao próprio impasse. As cartas projetam o ideal na tela do real. Eros age dentro das cartas, porque é um jeito de você manter o amado perto, né? A carta, mas ao mesmo tempo ele está longe, né? Então, e parece que era uma novidade super tecnológica para a época a carta, né? E eu achei sensacional. Nossa, que ótima leitora, meu. Faz anotações e... Nossa, é muito bom ser uma leitora atenta, né? Isso que a Manu tá falando da camada trifásica que tá no paratexto. É isso mesmo, para ver esse movimento da tradução e essa confusão mesmo, que você teve a explicar, é isso mesmo, né? Ela é escritora, mas ela é tradutora, mas isso está sendo passado né? E isso, para traduzir na carta, em muitos momentos você tem que fazer isso também, né? Porque no Antigonique, por exemplo, ela tá pensando a relação do grego com o inglês. E aí, como que eu faço isso? Como que eu entro? Quando eu entro nesse jogo de cadeiras? Então eu vou me relacionar, é a relação do português brasileiro com o inglês, só que é um inglês que já está se relacionando com o grego. Entende? Então, assim, aí como você vai pontuar isso de uma maneira mais explícita, você não vai pontuar, porque em determinado momento no Antigonique ela fala assim, em inglês é isso. E aí como você vai traduzir? Eu vou colocar no português brasileiro, entende? Então dá a ver esse movimento da tradução, acho que é isso, essa confusão que existe, essa camada trifásica. E isso que você falou em determinado momento ela fala qual que é, o que de novidade traz o alfabeto grego. Ela fala do surgimento do romance como gênero, né? É porque é isso, eu acho que hoje a gente às vezes tem até dificuldade para entender que isso aqui é um objeto, que a palavra escrita não sempre foi assim, que o gênero romance nem sempre existiu, né? São coisas que a gente dá como nossa, é uma coisa dada. Mas elas são acontecimentos históricos, né? Que acontecem porque existe um contexto que permitiu que aquilo surgisse como uma nova tecnologia, como uma nova maneira de se relacionar. Então ela fala sobre isso, o começo do registro da letra, na escrita, aí do gênero romance, e aí ela tem essa fascinação pelas cartas, né? É isso. E tem uma coisa também, para além disso, a carta ser isso, esse mecanismo da ausência e presença ao mesmo tempo, concomitante, tem uma coisa que a carta também traz, que é a relação com o tempo. E Eros tem muito a ver com o tempo, que é o tempo de chegada dessa carta. Chega a tempo? Chega antes? Chega depois de um... Que é uma coisa... O que acontece com Romeu e Julieta, né? Eles só tem aquele final de morte, final trágico e tudo mais, porque a informação não chegou a tempo de que a mina ia acordar. Calma, não se desespere, ela vai acordar. A informação não chegou a tempo. Então tem uma relação com a carta, que a informação chega a tempo, ela chega depois do tempo, que é essa grande questão de Antigonique, que o Nique é uma fração do tempo, um naco do tempo. Então é isso. Porque Antígona é a mesma coisa, a relação com o tempo. O rei Creonte tem que a tempo salvar Antígona para evitar que o filho dele se mate e acabe com a vida dele, né? Porque a esposa se mata, o filho se mata e ele está totalmente destruído. Essa informação precisa chegar a tempo e não chega a tempo. Então muito da tragédia é a informação que não chegou a tempo. Então as cartas têm a ver com Eros porque tem a ver também com o tempo. E Eros é um deus que é alado, né? Porque Eros é o nome desse deus do amor para os mortais. Para os deuses, para os imortais, Eros não chama Eros. Ele chama um outro nome que eu não vou lembrar agora. Tem um Peteiro. Peteros, que é a asa, exato. Que é a asa, né? Que é um deus alado, então. Então ele tem a ver com o tempo também. Se chega a tempo, depois do tempo. Agora a Carol vai mencionar o título da tese. Então, o título da tese que a Anne Carson entregou na época do doutorado dela, antes desse texto ser transformado em livro. Não, eu só queria comentar um pouco
sobre... Porque é baseado na tese de doutorado dela, né? E eu queria comentar sobre o título original, que eu acho muito bom, que é o Odi et amo ergo sum. Eu só queria comentar que eu acho muito bom esse título, e eu acho ela muito genial. Eu queria deixar de trivia, assim, pra quem não sabe, aquela brincadeira com Catulo e com Descartes, né, que ela cita logo no começo o poema do Catulo. Eu acho muito bonito. Por mais, tipo, não sei, talvez tenha um desconexo, tipo, ela trabalha principalmente com grego e aí o título em latim, mas ainda acho tão genial, assim, muito bom. Você conseguiu achar esse arquivo? Porque eu acho que não está disponível, né? A tese, né? A tese antes de ser transformada em Eros, né? Mas isso é muito legal porque ela já começa na escrita pelos trocadilhos. E aí ela fala sobre o trocadilho como mecanismo de cognição e de linguagem importante em Eros, assim. Então depois prestem atenção quando ela fala sobre trocadilhos, é muito legal. E ela tá fazendo trocadilhos a todo momento também, inclusive ela explicitamente muda algumas citações. Isso é interessante para traduzir a Carson, assim. Você vai atrás do original das citações, você fala assim, não é isso, né, Fia? Você mudou já. Porque ela mudou, e sem dizer que ela mudou, né? E aí vai criando outros trocadilhos, vai torcendo. Não tem uma atitude muito de reverência em relação a esses textos clássicos, né? São matéria de uso também, me relaciono. Tem intimidade com esses textos. Você pode comentar um pouco mais dessa noção do erro na Carson? Porque é uma questão para ela, né? É uma super questão. Tem um texto que saiu na coletânea de ensaios que saiu pela 34, que é a tradução da Sofia Nestrovsky. Nestrovsky. E aí saiu a coletânea com todos os ensaios, né? E aí tem esse ensaio que é sobre... Eu não lembro exatamente como ficou a tradução, tá? Mas é sobre aquilo que mais pensamos. Sobre aquilo que mais penso. E aí é um ensaio inverso da Carson falando sobre o erro. E aí ela defende o erro como um novo caminho da mente. Quando a gente erra, a gente cria um novo caminho da mente que não foi... É quase como um atalho recém-cortado, né? Então, o erro é essa possibilidade de algo que é e não é ao mesmo tempo. Por que é? Porque você imaginou aquilo, né? Mesmo que seja errado, só que ao mesmo tempo não é, porque não corresponde à realidade. Então, é e não é ao mesmo tempo. Então, de novo, a simultaneidade, concomitância, junção, o witness, a contitude. Só que é uma experiência valorizada na prática pedagógica, porque é um novo caminho que se criou. Então, cognitivamente, é quase que você fizesse um novo caminho de sinapses no cérebro, né? A partir do erro. E é muito bonito como isso é colocado, assim, né? Então, é isso. Aprender não é acertar, mas é criar novos caminhos, né? E aí, a partir da materialidade do texto, você vai dizer que caminho que você quer fazer ou não, né? Por isso que ela fala em entradas e saídas em relação ao texto, né? É bonito. E agora a gente vai falar de amor. A Camila Mordowski e uma pequena participação da Ingrid, de novo, vão fazer perguntas e comentários sobre essa experiência de se apaixonar em relação ao livro e à tradução. Primeiro, queria advogar, por favor, em nome do Doce Amargo. Porque eu tava pegando o gancho do que a Ingrid falou. A gente tava falando muito sobre essa... A gente se deu o trabalho essa semana de resgatar as nossas anotações, porque tá tudo, os nossos 2 exemplares são todos riscados, né? Obviamente, né? E um dos pontos que mais pegou em comunidade aqui foi exatamente o que ela pensou, que a gente sente no corpo quando tá apaixonada, e a gente sente no corpo a leitura desse livro. Eu, inclusive, quero fazer um parênteses que na língua é primeiro doce e o último é amargo, né? Eu acho pertinente. Porque quando você fala do tempo, doce e amargo. Isso. Mas não é isso? Sim, é isso. Então é isso, não é? Então, não, aí depois disso... Por quê? O que mais? E a gente em português não sente o bittersweet. A gente não sente, a gente intelectualiza e sabe o que é e tal, bittersweet, beleza. Mas a gente sente o doce amargo. Quem já se apaixonou sabe o que é o doce amargo. O bittersweet fica lá intelectualizado. Eu acho que tem tudo a ver, não tem nada, imagina.
E a minha próxima coisa que eu queria fazer é uma pergunta. Assim, a gente está aqui ao redor de um livro que tem, né, essas citações de 2.500 anos, vamos lá, né? Então, até mais, né? Porque afinal todo mundo sabe o que é o amor, já se apaixonou, já quebrou a cara e tudo isso. Então, essa coisa vai se atualizando, né? Enquanto humanos que somos. Mas o que você sentiu, se você puder e quiser compartilhar, né? Aonde pegou pessoalmente essa coisa qual foi a experiência, né? A fatia da tua relação com o amor que pegou para você conseguir fazer essa tarefa? Porque esse livro é uma delícia de ler. A gente lê chorando, mas lê sentindo todo o doce, amargo e todas as outras nuances, né? Mas, enfim, aonde pegou em você pessoalmente para fazer essa tarefa? Ou a leitura, ou você como leitora também, né? Onde é que pegou aí? Legal. O que você puder e quiser falar. Não, você sabe que eu não estava me sentindo muito apaixonada, assim, no momento. Não, eu tava amamentando, assim, naquele momento eu não tava. Mas assim, mais recentemente, umas coisas da vida, e depois eu fui reler, e aí é um livro interessante para quem tá com aquele crush numa pessoa e mandar uns trechos, assim. É um livro para mandar trechos para as pessoas. Por mais que a pessoa não vai ler inteiro, dá pra isso. Mas eu acho que no momento que eu tava, assim, eu podia dar uma resposta mais interessante, mas eu vou ser sincera, no momento que eu tava fazendo, eu acho que eu tava mais pensando como professora, assim, a sedução como professora, e pensando no pagode mesmo, nessa linguagem, né, eu acho que foi mais por aí, assim. E depois na Beleza do Marido, ouvindo muito Lemonade da Beyoncé também, na Beleza do Marido. Porque é isso, né? A Beyoncé tem uma música que é uma imagem que a Carson constrói também, que é quando você sente que a outra pessoa está se apaixonando por outra, que você colar o ouvido nas paredes do mundo dessa pessoa para ver se você capta alguma coisa, para ver se você não está viajando, para ver se você ouve a prova dessa desconfiança, né? Então é um estado, o estado dos ciúmes é um estado paranoico, né? Falando da Beleza do Marido agora, né? Mas eu acho que é isso, assim. E agora quem compartilha um pouquinho das impressões e experiências de leitura é o Emer Oliveira. Ainda sobre a questão da camada trifásica, para mim é muito interessante esse caminho do grego para o inglês, para o português, pela questão espaço-temporal. O espaço na questão do idioma, são 3 línguas completamente diferentes, e do tempo, um negócio que foi escrito lá na Grécia 2000 e tantos anos atrás. A Carson que escreveu nos anos 80, é isso? 85. E a gente lendo isso agora, assim, e como a gente consegue fazer essas pontes da questão espaço-temporal, e como você citou a Beyoncé, ou por exemplo, hoje eu estava escutando uma música do Mateus Aleluia, depois de ter terminado Eros, e a música dele fala: no amor não mando, me manda o amor. Gente, eu vi essa música hoje, no stories de uma pessoa. Então, e aí pra mim, daí eu comecei a ouvir o álbum, continuei a ouvir o álbum, com o Eros cantando no meu ouvido também. E daí vários trechos eu conseguia ver a Carson e ver a Eros ali. Total. Eu acho que é isso, assim, esse apaixonamento, que pode ser pela outra pessoa, que pode ser pela vida, e que é muito, quando a gente está lendo aqui, é muito também pelo conhecimento, por aprender coisas novas. Porque eu acho que quando a gente está apaixonado, a gente quer saber tudo sobre outra pessoa, também tem isso, né? Você quer saber quanto que a pessoa calça, qual que é o signo, o mapa astral, o que a pessoa gosta, tipo, existe essa vontade de, tipo, absorver muitas informações, né? Então, o que eu acho que ela faz muito bem aqui é mostrar que são operações muito similares, né? De aprender, se apaixonar, ler. São operações análogas, são irmãs, sabe? São processos cognitivos parecidos. Então, ela é um convite para a gente pensar sobre como isso se movimenta na nossa mente, assim. E eu acho que é um convite também para a gente ampliar essa ideia de amor para além do casal, né? A Rosário Castellanos, que é uma poeta mexicana, ela falava assim: sair do esquema de pareja, né?
sair do esquema de pareja, ou seja, sair só apenas do esquema do par, do casal, e se apaixonar, assim, pela vida, pelas coisas, por conhecer as coisas, sabe? O tesão de viver e de aprender coisas novas, eu acho que é isso, assim. Então, ser amante da vida também, né? Nesse sentido mais amplo e tudo mais. O comentário agora é da Rafaela Tavares Kawasaki, uma escritora aqui de Curitiba que publicou, entre outras coisas, um livro de poemas muito legal chamado Memórias de Água. Ela fala sobre migração, água, movimentos e por aí vai. O livro, para quem tiver interesse, saiu pela Tela Aranha. Comentar isso da paixão por outras coisas ligada à vontade de conhecer. Se a gente não tem tesão pelo que a gente está estudando ou aprendendo em algum nível, aquilo é tão estéril, aquilo é tão entediante. Ou na escrita mesmo, né? Se a gente não está apaixonada pelo que a gente está escrevendo, não faz sentido, assim. E na leitura. E aí falar que quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei apaixonada por ele, eu não larguei ele até terminar. E acho que tem tanto da Carson como da sua tradução, de conseguir transmitir isso, assim, tem algumas coisas que a gente vai ler que é mais filosófico, que você tem que ficar voltando naquele trecho e parece que que você não acessa, mas eu não senti isso em nenhum momento ali. E eu sentia isso, assim, a parte cognitiva muito prazerosa de estar lendo e aprendendo e conhecendo, e que vem muito daquilo que vocês estavam conversando. A discussão agora enveredou para um tópico instigante para quem pensa em tradução, as edições bilíngues. Muitas vezes, enquanto pessoas que leem, nos apegamos aos sentidos estritos das palavras no dicionário e ter a oportunidade de perceber as metamorfoses e os movimentos da tradução e ver uma língua de um lado e a outra do outro é uma das coisas mais bacanas. A professora e tradutora Sandra Estroparo faz uma proposta e conta uma anedota sobre a preparação de uma tradução sua. Em seguida, o Bruno Matos, que é o tradutor que participou do nosso primeiro episódio, também comenta um pouco sobre o tópico. Por fim, a regente Ingrid Stein finaliza essa discussão sobre várias formas de traduzir, ler e, por que não, escutar a tradução. Eu acho que, assim, se a gente tivesse grana no mercado editorial para isso, todos os livros deveriam ser bilíngues, sabe? Porque assim, se eu disse, o pessoal fica olhando, fazendo... Claro, sabe, gente crítica, X e etc, sempre vai ter. Mas, ao mesmo tempo, assim, sabe, a tradução é tão legal. E alguém olhar o teu texto... Quem não pensa nisso não vai pensar, não vai nem olhar. Mas é tão legal você entender que aquela pessoa fez aquilo com a sua língua, né? No nosso caso, em português. A partir daquele texto, sabe, que o outro, que às vezes é o que vai criticar, inclusive, mal consegue, né, ler uma página inteira, entender realmente o que está posto. Não interessa, assim, é lindo o que a gente faz, é lindo que a gente possa fazer isso. É comunicação, é afeto, é um monte de coisa, assim, mas e aí o fato de você ter essa oferta no texto, eu acho que é maravilhoso. Imagina para quem sabe grego, né? Que legal, a gente fica aqui falando, em inglês e português a gente dá uma olhada, mas, pra quem sabe grego, é lindo poder fazer isso. Então, assim, sabe, em defesa do bitrilinguismo, eu acho que a gente podia pensar no mercado editorial assim. É muito bom isso que a Sandra falou, porque saber uma língua não é traduzir também, né? E aí tem essa coisa também muito boa, que é do tipo, sempre que você ouve comentários assim, não gostei, a pessoa foi no dicionário, que é maravilhoso para um começo de conversa, né? E eu acho que se é alguma coisa bilíngue, ela também ajuda você. Seria legal se a gente tivesse mais disposição a brincar com as sacadas das pessoas, tipo, cara, que sacada legal isso aqui, e menos vou catar um erro aqui. Sei lá, eu fico pensando, quando vou preparar um texto para uma editora e pensar menos, porque eu acho que eu só aprendi isso preparando. Do tipo, a tradução não é minha, então eu tenho que ter o maior respeito para a tradução, e aí eu vou preparar aquilo pensando, cara, saquei o que ela quis fazer aqui. Não é o que eu faria, mas é uma sacada dessa pessoa, porque, né? Então, Estamos no Clube do Livro Traduzido, a gente pode continuar falando disso, com né? certeza. Pode. Eu tive uma preparação de um texto uma vez que era exatamente isso, no dicionário.
E a pessoa não estava entendendo nada do texto. Aí depois eu vi que era uma menina que tinha acabado de se formar, que estava fazendo sua primeira preparação. Mas o livro é importante, não podia, sabe? E aí, assim, a sorte é que eu tinha pedido para ver a preparação. Senão, o texto ia sair, gente. E era isso, a pessoa dizia assim, mas essa palavra não quer dizer isso. E ela punha uma cópia do Petit Robert, dicionário, assim, né? E aí você olhava o texto assim, cara, mas encaixe esse significado que você achou ali de um jeito que faça sentido com o resto do texto, né? Aí se conversa e tal, você de novo arredonda o texto, mas é isso, é complicado, né? E eu acho que essa questão do bilíngue também, de ter o outro texto para se ver do lado ali, ele tem uma questão interessante que é qualquer interesse que a gente tem em literatura, em tradução em geral, ele parte de alguma faísca, né? E a gente tem que deixar assim algumas iscas no mar para alguns peixes pegarem, assim. Provavelmente, não sei quantas pessoas aqui traduzem, escrevem, né? Imagino que a maioria até, mas tem essa coisa dos primeiros momentos em que tu começa a olhar, mas o que é isso? Acho que eu vou dar uma olhada, mas eu consigo ler isso aqui, não é a mesma palavra que estava lá na página 14. E aí tu começa a ficar com aquela coisa na cabeça, a coisa do movimento na cabeça, assim. Tem uma coisa meio de peão mesmo, de ficar girando, de vez em quando volta, pô, já vi isso, mas de novo isso. Mas esse troço mais uma vez, daí tu começa, depois vem um outro contexto, e daí já não bate com o que tu viu. E daqui a pouco, sei lá, algum maluco em algum lugar começa a estudar grego por causa disso, assim. E as coisas acontecem dessa maneira, a gente às vezes não tem muita dimensão, mas elas surgem desse tipo de coisa um pouco incidental até, então tem esse lado também que eu acho interessante. Tem uma coisa que da mesma forma que o erro é e não uma coisa que a gente pensa a tradução é que a tradução também instaura esse movimento do é e não é ao mesmo tempo, né? E aí eu acho isso interessante como maneira de pensar as coisas, se relacionar, né? Que as coisas não precisam ou ser ou não ser, elas podem ser e não ser ao mesmo tempo, né? Porque é isso, essa palavra aqui, ela não é da Carson, mas ela é ao mesmo tempo, né? Ela não é minha, mas ela é minha ao mesmo tempo. Então a tradução, ela também te coloca, quando você está nessa dança, né, entre uma língua ou outra, ela também te coloca nessa posição de admitir algo que é e não é ao mesmo tempo. E isso, de repente, pode fazer a gente olhar para as coisas de maneira diferente, investigar as coisas de maneira diferente. Estou ouvindo vocês falarem e é muito engraçado porque eu sou da área da música, então, teoricamente, intraduzível, né? Você é regente, eu tô tentando lembrar de onde que eu te conheço, é isso, você é regente. Sim. Mas é muito legal ouvir, porque eu acho que a camada trifásica sempre está na tradução, mesmo quando ela não está no papel, porque eu estou lendo a Carson pela Júlia, e como a Júlia, que está lendo a Carson para mim, eu ouço. Né? Sei lá se fiz sentido nessa frase, mas é uma camada trifásica aqui, né? E nesse caso, quadrifásica, porque quando chega em mim, eu posso até não ler grego, mas talvez eu mande um zap para Laura e fale, amiga, esse grego aqui, esse português, e o som dessa palavra e dessa outra, quando ela mesma conta que a criação do alfabeto traz para o poeta a chance de trabalhar a letra, né? A porção mais mínima da palavra. Então, fico ouvindo vocês falando e quando eu paro para pensar no meu ofício, naquilo que eu faço, que é reger, eu também estou traduzindo de alguma maneira no gesto, no movimento, aquilo, não sonoramente, o som. Então, a gente quase nunca acessa uma coisa sem camadas muito de decantação entre uma coisa e outra. Então, como é precioso um clube do livro da tradução, traduzido, porque vai criando essas pontes, vai tornando as pontes, elas levantam e elas abaixam, às vezes são bancos de areia, né? Passa água por cima, depois sobe a maré, cadê a ponte? Sumiu. Mas depois baixou a maré, tá lá a ponte outra vez. Então que legal ouvir isso. E palmas pra Júlia. Obrigada, gente. Obrigada por E
Esse foi o 3º episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos a Júlia pela participação, ao apoio do Thiago Tizot da Arte e Letra e a todas as pessoas que participaram do evento. Acompanhe nossos encontros e leituras no Instagram. Somos o @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. O próximo episódio é sobre o livro Boulder, da escritora catalã Eva Baltazar, traduzido por BRGB, que conversou com a gente, e Meritxell Hernando Marçal, e publicado pela editora Dublinense. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Barton. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. Edição, Gisele Eberspecher. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até logo!